Fundada em 1771, a cidade chamada de Blair, que não tinha mais do que 2 ruas e um pouco mais de uma dúzia de casas, prosperou bastante durante 14 anos sem nenhum fato. Até que no fim de 1785, uma mulher chamada Ellie Cadwallader, que vivia na cidade, foi acusada de ser bruxa. Comentavam que ela levava as crianças para sua casa e tirava seus sangues. Naquele mesmo ano, no meio do inverno, a moça foi julgada, condenada e expulsa do vilarejo, deixada na floresta à mercê da própria sorte, o que deve ter levado à sua morte. Alguns dizem que ela morreu congelada pelo frio do inverno. Outros dizem que ela morreu afogada depois de cair na água congelada de um lago enquanto perambulava pela floresta à noite. Depois de um ano após a expulsão, as coisas na cidade começaram a ficar realmente estranhas. Em 1786, o inverno foi um dos mais rigorosos e, inexplicavelmente, todas as crianças e adultos que haviam acusado Ellie de bruxa desapareceram. Os que sabiam da história e ficaram na cidade juraram nunca mais citar o nome da dita bruxa novamente. Em 1809, o novo século chegava depois de muitos anos de acontecimentos macabros. Surgiu um livro misterioso, o nome lia-se O Culto à Bruxa de Blair, e sua única edição estava bastante destruída e mal dava para ler o conteúdo. Pequenas partes ainda podiam se ler alguma coisa, e contava a história de Ellie, a bruxa que foi deixada na floresta para morrer. Logo depois da cidade deixar de se chamar Blair e se tornar Brooksville, por volta de 1825, as coisas começaram a ficar realmente assustadoras, pois no mesmo mês de agosto daquele ano, 11 pessoas viram uma menina de 10 anos morrer afogada no riacho Tap East. Todos que assistiram o terrível acontecimento disseram terem visto uma mão pálida surgir na água e puxar a menina para a morte, o que fez com que todos temessem ter sido a volta da bruxa. Nunca conseguiram encontrar o corpo dela, mesmo com todos os esforços. Parecia que algo queria que não encontrasse, pois durante 13 dias após o afogamento, o riacho foi ficando obstruído por madeiras e gravetos, como se quisesse dificultar as buscas. Após a estranha e macabra morte, parece que a bruxa de Blair realmente havia acordado novamente, pois os acontecimentos que seguiram revelam que uma maldição estava sobre aquele lugar. Logo depois da doce menina morrer afogada no lago, a lenda da bruxa foi esquecida por todos por 60 anos, onde não tiveram nenhum incidente grave. Mas algo dizia que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais vista antes em todo o mundo. A floresta maldita ainda estava lá, apesar da cidade ter mudado de nome de Vila de Blair para Burkittsville, esperando algum desavisado para que algo pudesse acontecer novamente. Seu nome era Robin Weaver, morador da cidade e tinha apenas 8 anos. Ele foi a vítima da vez para azar de sua família. Ele se perdeu em uma tarde e quando veio a noite o garoto não voltou, deixando todos temendo o pior. A notícia do desaparecimento do garoto logo se espalhou por toda a redondeza e uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. 5 homens partiram em uma jornada para a floresta dentro, sem temer as histórias da bruxa, com um único pensamento: o que poderia nos acontecer se ficarmos todos juntos? Vários dias se passaram e um grupo de buscas não voltou e nem o menino desaparecido. Todos pensavam que os homens também estavam perdidos, pensando que a floresta poderia ter enganado eles junto com a noite. Um novo grupo de busca saiu atrás do garoto e dos 5 homens. Algumas horas se passaram e os primeiros homens foram encontrados, mas agora eles passavam apenas de pequenos pedaços, com as vísceras espalhadas e os corpos todos estripados pelo chão. Os rostos estavam todos deformados e as mãos amarradas. O segundo grupo partiu imediatamente para a cidade ao ver aquela cena horrível. Eles correram atrás de ajuda para remover os corpos do local e dar um enterro digno ao que sobraram deles. Mas ao voltar para a floresta, para a surpresa dos homens, os corpos haviam sumido do lugar onde tinham sido encontrados. No chão, apenas algumas marcas de sangue seco perante as folhas.
suspenderam todas as buscas, pois ninguém tinha mais coragem para entrar novamente na Floresta Maldita, temendo o mesmo fim que tinha acontecido com o primeiro grupo de buscas. Os pais do garoto não tiveram corpo para enterrar, pois ele jamais foi encontrado. Poucas pessoas agora se aproximavam da floresta, e durante muitos anos todos temiam por suas vidas. Novamente a lenda da bruxa estava viva na mente de todos. Depois de 12 anos desde que resolveu morar em Burkittsville, por volta de 1925, Russell Perry começou a construir uma casa no meio da floresta a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Muitas pessoas pensaram que ele estava louco, e depois de 5 longos anos de trabalho, a casa ficou pronta. Russell ficou na cidade por um tempo, pois trabalhava na loja do tio, e logo após a sua tia falecer, a loja fechou. Seu tio foi morar em outro lugar, não tinha mais nada que o prendesse na cidade. Ele se mudou para a casa onde construiu e cada vez menos era visto em Burkittsville. Alguns dizem que ele só aparecia na cidade apenas por 2 vezes ao ano. O morador começou a pensar que tudo não se passava de histórias contadas por seus parentes mais velhos, pois como que uma bruxa tinha matado 5 homens de uma vez só quando entraram na floresta e apenas um que diariamente vagava por lá continuava vivo? A crença por ela foi se diminuindo cada vez mais. Contudo, eles não sabiam que tudo indicava que quanto menos se acreditava nela, mais forte ela ficava. A vida em Burkittsville estava muito calma, a lenda estava sendo esquecida e Rustin Pear continuava vivendo na floresta até 1940, quando algo terrível estava para acontecer, algo tão tenebroso que ninguém jamais iria voltar a esquecer que a cidade era amaldiçoada. A cidade se desenvolvia sob a lenda de uma bruxa que era apenas uma vaga lembrança na cabeça dos mais velhos, e para os mais novos não passava de uma história para deixá-los com medo da floresta. Nessa época, Rustin Pear vivia dentro da floresta totalmente isolado. Às vezes ele era visto andando pelo mato com um cachimbo no canto da boca. Dizem que ele conversava com as árvores ou mesmo com uma pessoa imaginária. Alguns dizem que Russell estava ficando louco, outros apenas achavam que ele amava a natureza mais do que tudo. Mas em 13 de novembro de 1941, a vida da pacata Burkittsville ficaria muito mais agitada e agora Russell deixaria de ser louco da floresta e viraria suspeito de cometer vários crimes terríveis. Tudo começou com a morte brutal de Emily Holland, depois da menina ser torturada por horas numa espécie de ritual macabro. Depois de Emily ser morta, Kyle Brody e mais outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros. E Kyle teve que assistir tudo, vendo aquelas crianças sendo mortas por aquele monstro. O garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos eram praticados. Ele ouvia tudo o que acontecia. Ele afirmou que o homem que praticava os crimes conversava com uma mulher enquanto fazia os rituais, e perguntava se ele ouvia, mas ele respondeu que não. Em um dos descuidos do homem, Kyle Brody conseguiu fugir, e quando chegou na cidade denunciou o homem, e de fato foi comprovado que o assassino era Rustin Pear. O depoimento de Brody foi peça-chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando todas aquelas crianças. Os corpos das crianças foram encontrados debaixo da casa de Pear, todos já em estado de decomposição avançada. Depois de acharem os corpos, o estranho homem foi ao julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. Rustin Pear foi enforcado no dia 22 de novembro de 1941. Todos os cidadãos da cidade estavam achando que tudo tinha acabado e que dessa vez a maldição da bruxa tinha realmente acabado. Mas ainda faltava algo, e o único sobrevivente do terrível massacre tinha um sombrio futuro à sua frente. Em 1957, o garoto foi internado em um hospício depois de ser preso por diversas vezes sendo acusado de vagabundagem. E durante anos ele foi sendo jogado de um manicômio para o outro, sempre causando grandes problemas com seus delírios e ataques de raiva. 4 anos depois, ao receber a sua refeição, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu e começou a raspar no chão até que ela ficasse afiada. Quando ficou bastante afiada, ele a enfiou bem no seu pulso, rasgando a sua própria carne e veias, fazendo jorrar sangue por todos os lados e fazendo a sua vida ir embora aos poucos. Ele morreu sangrando até a morte, o último amaldiçoado de Burkittsville. E enfim, o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos com aqueles ritos satânicos tiveram uma morte macabra.
Algumas pessoas ainda hoje visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, mas ela jamais se manifestou de novo. Mas como a população sabe, ela costuma se ocultar de tempo em tempo, quando ela some completamente das memórias. Então ela retorna com um golpe maior que o anterior, matando todos que se envolvam com ela, sejam crianças ou homens, pois a finalidade dessa maldição define quem será atacado. A bruxa de Blair apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada novamente. Não.